Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre perguntas que vocês me fizeram, tá? Que eu vou deixar aqui em cima, sobre direito do trabalho. Não necessariamente sobre direito do trabalho, teve uma pergunta que foi mais da área de direito previdenciário. Mas eu vou tentar responder aqui pra vocês, tá bom? Primeiro eu vou ler a pergunta e depois eu vou responder, entendeu? De acordo com as pesquisas que eu fiz, tá bom? A pergunta número 1 é... primeiramente, oi, eu sou a Narjara, tá? Eu tô agora em processo pra tentar entrar... Processo, eu digo um procedimento, tá? Pra tentar agora colocar o meu nome nos quadros da ordem como advogada. Eu passei no último... na última segunda fase, e aí agora eu tô dando prosseguimento, né, a esse procedimento. Já entrei com o meu pedido de certificado de aprovação e estou falando sobre, né, informações normais sobre direito do trabalho aqui, informações educativas sobre direito do trabalho aqui num geral, né? Explicações num geral que as pessoas me perguntam sobre dúvidas que elas têm sobre alguns assuntos, e aí eu vou tentar abordar aqui e expor isso para vocês, porque se alguém mais tiver dúvida também, vai sanar essas dúvidas, entendeu? Pra gente ir construindo conhecimento juntos. Vamos lá então. A pergunta número 1 é: olá, Narjara, tudo bem? Tudo bem! Eu tô com uma dúvida e gostaria da sua opinião sobre... o PJ que saiu de CLT para PJ sem espaço de meses entre um e outro, pode comprovar que ainda está com o vínculo de emprego? Bom, muito boa sua pergunta, tá? Não vou deixar os nomes, tá, gente? Eu vou manter o sigilo dessas pessoas, tá? Vai estar sempre riscado o nome das pessoas, então fiquem tranquilos, podem me mandar perguntas, tá? Tranquilo. Então, essa pergunta, ela tem alguns pontos, né? Primeiro, é a quarentena de 18 meses. Entre um pedido, geralmente como que acontece? A pessoa pede demissão e aí ela é recontratada como PJ, com um contrato de prestação de serviço. E o que acontece? Tem que haver um intervalo de quarentena, uma espécie de quarentena entre essa demissão, né? Geralmente a empresa combina com o trabalhador para o trabalhador se demitir e para ele não entrar, né, no seguro-desemprego. E aí, o que acontece? Essa empresa recontrata esse trabalhador, ele abre uma empresa individual ou um MEI, contrata esse trabalhador como PJ. Correto. Entre essa demissão e a recontratação do trabalhador para a mesma empresa, para a mesma função, tem que haver uma distância de tempo de 18 meses no mínimo, entendeu? Dentro disso, se você for contratado antes disso como PJ, é considerado pejotização e é mais fácil ainda de comprovar o vínculo empregatício. E aí que entram as provas. Gente, as provas para comprovação dessa relação de emprego tem como sim. Para você comprovar esse vínculo empregatício, você tem que... algumas coisas você tem que comprovar. E essa pergunta, me parece que ela... me corrija se eu estiver errada, tá? Tava indo mais pra esse lado, de tentar entender quais são as provas. Então, as provas para pejotização são, pessoalidade. Por exemplo, você não pode enviar qualquer pessoa, tem que ser aquele funcionário específico. Isso é uma prova de um vínculo empregatício, mesmo entre uma empresa e um prestador de serviço, que é o que o empregado, né, que continua sendo empregado, ele se torna um prestador de serviço. Também, para comprovar o vínculo empregatício, você tem coisas como registro de ponto, tá? Você tem e-mails corporativos,
que a empresa sempre vai estar te mandando e-mails regulares sobre alguns tipos de ordens, sobre reuniões. Então fiquem atentos a isso, printem tudo, tá? Isso são provas também de relação de emprego. Comprovantes de pagamento, né? Todo mês vai ter aquele mesmo valor vindo da mesma empresa para você. Isso também são comprovantes, são provas, né, de relação de emprego. Depoimentos de testemunhas, no máximo 3 testemunhas, tá? Geralmente. Então, e geralmente é bom pessoas que trabalharam com você, que tipo assim, que estiveram na mesma situação que você, para comprovar que elas também estavam na mesma situação, ou não, tá? Mas é para comprovar que essa pessoa acompanhou de fato esse acontecimento, né? Recebimento de ordens por parte do empregador. E então, tudo isso é para comprovar essa habitualidade que há na relação de emprego, né? Porque vai ter sempre essa habitualidade, vai ter sempre um pagamento mensal com o mesmo valor, vai ter sempre essa questão de ordens específicas, porque geralmente um freelancer, um prestador de serviço, ele vai trabalhar por trabalho, entendeu? Para pessoas variadas. Não para uma mesma pessoa ou com o mesmo tipo de ordem. Então, isso também é uma comprovação, tá? De uma relação de emprego, caso isso tenha acontecido com você. Tá beleza? Agora vamos para a próxima pergunta, gente. Pergunta 2. Vou deixar aqui também em cima, tá? Ei, gata. Tô vendo que você tá falando sobre direitos trabalhistas. Isso mesmo, agora eu tô falando sobre direito do trabalho. Mas eu vou tentar também abranger coisas que esbarram, né? Vocês vão ver hoje, que eu vou responder uma pergunta sobre aposentadoria, que esbarram também no direito do trabalho, tá? Então podem me mandar perguntas também gerais, se vocês estiverem, eu entendo também. Perguntas comuns, assim. Tipo, dúvidas sobre consumidor, porque eu também já trabalhei em um escritório que tinham muitas demandas sobre direito consumidor. Então eu posso ajudar vocês também em algumas dúvidas sobre isso. Sempre busquem ajuda profissional, tá, gente? Um advogado, tá? Sempre busquem. Eu vou sempre indicar isso pra vocês. Aqui é mais pra sanar suas dúvidas gerais, entendeu? Pra educar vocês mesmo nesse sentido, tá? Tô vendo que você tá falando sobre direitos trabalhistas. Não sei se tem a ver, mas queria saber sobre o Fundef. Eu acho, para quem trabalha no Estado. Peraí que eu vou ler direito, tá, gente? Não sei se tem a ver, mas queria saber sobre o Fundef, eu acho. Para quem trabalha no Estado. Podia falar mais sobre? Sim, posso falar mais sobre. O que acontece, gente? Vou tentar dividir em algumas partes para vocês compreenderem melhor sobre, tá? Quando os professores irão receber são na verdade os precatórios do Fundef, né? Quando que eles irão receber? Então, parece que está sendo realizado na folha salarial de fevereiro. Pelo que eu vi, iam ser colocados nos dias 28/2 e 29/3, tá? E para quem? Quem que vai receber essas precatórias, né? E geralmente, gente, seriam para servidores ativos, sem vínculo e herdeiros também, tá bom, gente? Para esses funcionários, geralmente são os professores da área da educação que vão receber essas precatórias do Fundef, tá? De Minas Gerais. Eu pesquisei relativo a Minas Gerais, tá? E como saber se você vai receber ou não essas precatórias do Fundef? Tem algumas maneiras de você saber isso. Quais são essas maneiras? Olha, você pode pesquisar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou no Conselho Nacional de Justiça, tá? Vai nos sites, procura, ou vai nesses locais, no caso de Juiz de Fora, o fórum fica do lado do Parque Alfield, sabe, gente? O Parque Alfield é aqui, o fórum é aqui, e vocês podem saber sobre isso lá também, procurar informações lá sobre isso, tá? Ou também vocês podem procurar na prefeitura municipal de vocês, para saber se a prefeitura vai ter direito, se esse município vai ter direito a receber esse Fundef, e
quando que você vai receber esse valor referente às precatórias do Fundef de Minas Gerais. Tá bom, gente? Espero ter respondido essa. Agora, vamos falar sobre a pergunta de número 3. Como eu falei para vocês, não necessariamente eu vou falar só de direito do trabalho, porque geralmente tem alguns assuntos que também esbarram direito do trabalho. Então eu vou responder aqui tranquilamente para vocês. Claro que eu não vou falar sobre, sei lá, direito dos bancários, não vou fugir tanto. Mas, se tiver relacionado com o direito do trabalho, eu vou falar também, tá bom? A terceira pergunta, e eu escolhi só essas 3 perguntas para falar com vocês, mas aí mais pra frente eu vou respondendo outras, tá bom? E podem me mandar perguntas, fiquem tranquilos. Pergunta de número 3. Oi, tudo bom? Tudo bom com você? Você saberia falar sobre a aposentadoria rural? Como que funcionaria? Então, gente, eu separei alguns pontos para falar bem por alto para vocês, tá? Sobre a aposentadoria rural, tá? E a idade. Vamos começar pela idade. Para os homens, 60 anos. Para as mulheres, 55 anos, tá? Quem que pode? Quem que pode ter direito à aposentadoria rural? Geralmente são empregados da área rural, contribuintes individuais, tá? Trabalhadores rurais avulsos, tá? Então, geralmente são aquelas pessoas que contribuíram pro INSS, tá? Durante um tempo, tá? Um tempo X, depois eu vou ver se eu faço um vídeo mais específico falando sobre isso, com mais detalhes, tá? E como que vocês podem comprovar isso, assim? Porque geralmente as pessoas têm muitas dúvidas em relação a quais são as maneiras de se comprovar isso. Então, gente, geralmente quais são os aspectos? O mínimo de 6 meses para comprovar a sua atividade rural, tá? Tem que ter no mínimo 6 meses. Tem que ter uma comprovação de renda que você tem uma atividade rural, tá? É importante manter registro de suas vendas, de suas despesas e outros aspectos financeiros que tem que ter sempre relação com a atividade rural, obviamente, né? Porque você tá requerendo a aposentadoria rural, então sempre vai ter que ter a ver com a atividade rural. O trabalho contínuo, que é o trabalho de forma contínua e consistente, tá? Tem que ter essas características para você conseguir requerer a aposentadoria rural, tá? Gente, e as provas, né? Como que são as provas? Geralmente, as provas documentais, elas são o meio mais aceitável, tá? Só que, não tenho prova documental naquela época, isso acontece muito, tá? Inclusive aconteceu com a minha avó. Eu trabalhei a vida inteira, igual no caso da minha avó, trabalhou a vida inteira na área rural, só que naquela época eles simplesmente não tinham conhecimento sobre absolutamente nada referente a direito. Então, eles não vão ter eu vou pagar o INSS, não vai ter essa maldade e também não vai ter acesso a essa informação, né? E, então, o que acontece? Eles, mesmo trabalhando, eles não vão ter não tem essa documentação, né? Só que eles têm testemunha, só que eles têm outros tipos de provas, né, para comprovar que realmente trabalhou na atividade rural, né? Que no caso da minha avó, por exemplo, ela trabalhava em plantação de arroz, trabalhava em plantação de outras coisas também, porque era sempre uma agricultura familiar, né? Geralmente era assim que funcionava, pelo menos aqui na minha região tem muito disso, né? A galera trabalha, tipo assim, tem muitos filhos, aí coloca os filhos para trabalharem desde criança, e aí eles trabalham na roça desde sempre, e aí crescem e não tem direito a absolutamente nada. Não, não é assim que funciona. Você vai ter direito a partir de prova testemunhal também. No máximo 3 testemunhas, tá bom? Por isso, gente, sempre procurem a ajuda de um advogado da área, tá? Sempre procurem ajuda, porque eles vão saber te direcionar melhor para detalhes, tá? Muito, porque isso aqui eu falei
por alto, tá? Eles vão te direcionar para detalhes, eles que vão ter essa competência para entrar com o processo, tá? Tem coisas que só um advogado pode fazer, então procurem sempre um advogado. Nesse caso, um advogado na área de direito previdenciário, tá? Mais pra frente eu vou falar sobre isso também pra vocês. Então, gente, por hoje é só, tá bom? Eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês. Se eu não sanei, pode me mandar na mensagem. De vez em quando eu vou tentar abrir também caixinhas de perguntas. Eu vou estar mais ativa por aqui agora em relação específica a direito do trabalho, tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida, podem me procurar. Beijinhos e até a próxima!